Já começa com uma história, no mínimo, inusitada. Um homem invadiu um consultório médico lá em Itapetininga, no interior aqui de São Paulo. Só que ao invés dele roubar alguma coisa, ele vai lá e organiza umas gavetas. Tem imagens disso, inclusive, para quem está nos acompanhando, né? As câmeras de segurança flagraram toda a ação desse criminoso, ainda que bonzinho, entre aspas, né? Ele entrou pela janela ali, vasculhou tudo com muita calma, viu? E para não falar que ele não pegou nada, ele comeu uns biscoitos que ele encontrou ali no meio do caminho. Só que ele foi embora sem levar absolutamente nada. Toda a ação, como eu disse, foi registrada por câmeras de segurança. São essas as imagens, então, que para quem está nos acompanhando, né, conseguiu acompanhar. E é isso, já vamos acionar aqui os nossos comentaristas, nossa equipe de bancada, hoje me fazendo companhia. Mano Ferreira entre as mulheres hoje, hein, Mano? Muito bom dia, Soraya. Hoje eu tô sortudo aqui no meio. Mas é curiosa essa cena, né? Parece que é um bandido que tem toque. Chega lá, eu ia até falar isso, né? Organizar as gavetas. Mas, assim, me parece alguém que foi lá vasculhar em busca de alguma informação específica, né? Ele não estava, provavelmente... indo atrás de um biscoito, né? Exatamente. Nem de arrumar a gaveta. Pois é, mas é muito curiosa essa cena. Eu fico pensando, eu conheço algumas pessoas na minha família que têm obsessão por organização. Eu acho que iam ficar felizes com uma invasão assim que só organiza. Mas é claro, tirando a piada, é importante que a polícia investigue e entenda o que é que o invasor foi fazer lá, porque em consultórios muitas vezes tem informações sigilosas de pacientes, tem esse tipo de questão sensível que mesmo o roubo da informação é também grave, né? E por isso é preciso que a polícia investigue e entenda o que fez esse ladrão com transtorno obsessivo compulsivo. E aí, Maria? Bom dia também para você. Bom dia, gente. Bom feriado. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Muito feliz de estar na bancada majoritariamente feminina. Muito legal. E eu concordo com o Mano. Eu acho que ele tinha um toque ali, mas de fato, né? Verdades sejam ditas. Provavelmente ele deve ter ido atrás de algum arquivo, algum documento. Ou me pergunto, será que ele é um justiceiro que resolveu pegar algumas informações de alguns pacientes que, de repente, foram injustiçados por essa clínica? Não sei. Muito a se especular, né, de um acontecimento meio inusitado. Vamos ver aí o que as investigações vão trazer. Mas, como o Mano disse, também conheço muitas pessoas que ficariam felizes de ter esse tipo de invasão na casa delas. Eu sendo uma dessas pessoas, inclusive. Por favor, porque às vezes não dá. Não tenho tempo para me organizar assim também, não. Mas é um alívio cômodo ou gera ainda mais alerta? Raquel, bom dia. Bom dia, Soraya, meus amigos aqui de bancada. E eu queria mandar hoje um beijo especial para os nossos valorosos policiais municipais de Santos, em que estou como secretária de Segurança Municipal, que trabalham 24 horas e hoje, dia 1º, estão a todo vapor. É muito curioso, porque geralmente a violação de domicílio, também conhecida como invasão de domicílio, é um crime previsto, mas geralmente ele é utilizado como um crime meio para a prática de um furto qualificado, quando falamos em residência, para a prática até de sequestro relâmpago, até mesmo um cativeiro e etc. Mas nesse caso, se não for configurada ou configurado prejuízos materiais ou outros prejuízos, é uma violação de domicílio. A pena é muito baixa, é pena de reclusão até 1 ano, 2 anos. Então é uma pena muito baixa e ele pode fazer, inclusive, uma transação penal, que seria um acordo ali quando denunciado. Então é perigoso porque hoje ninguém invade algo pelo esporte de invadir. Sim, nem para arrumar gaveta nesse caso, né? Ali é mais, parecia vasculhar algo, buscar por algo, e inclusive fazer um mapeamento prévio para um furto qualificado ou um roubo. E às vezes essa pessoa, esse homem, pode ter algum envolvimento com alguém da clínica, né? É isso que eu pensei também. Com certeza. Então tudo isso tem que ser investigado. Bem colocado. Geralmente, crimes de violação de domicílio têm relação com aqueles que conhecem a rotina daqueles que moram ou trabalham no local.
É, porque ele foi aparentemente, né, num local ali direto, né, nessa gaveta, enfim, e não levou nada, tinha ali um biscoito, acabou, né, por conveniência, comendo o biscoito, Tava né, com Jess? fome. É aquela historinha do Papai Noel que deixa lá os biscoitinhos no Natal pra se furtar ali de comer um pouquinho, invadindo uma casa pra deixar uns presentes. Não é o caso aqui. Eu acho que existe uma certa surpresa, né, de por que o fez e por que essa organização, né, tomar cuidado ali em organizar depois de invadir. Então, acho que o mais provável é que, de fato, ele esteja olhando por algum dado, alguma informação que ele teve ali, organizou as coisas e por assim vai. Também acho que não se exclui a hipótese de ser uma pessoa com algum problema de drogas, por exemplo, que simplesmente invadiu num surto para olhar aquele lugar e acabou organizando. Então, acho que são 2 casos possíveis. Pode ser. Você me permite, Soraya, só acrescentar uma coisa? A delegada Raquel tocou num assunto muito importante que eu acho que a gente precisa se atentar com essa questão das invasões. Muitos desses invasores que vão em casas, apartamentos, eles conhecem a rotina da vítima. E, coincidentemente, essa semana eu tive a infeliz coincidência de encontrar com 2 pessoas que já passaram por situações assim de invasão aqui na cidade de São Paulo. Invadiu-se um apartamento no prédio dessa pessoa que ela vivia e no outro caso invadiu-se a casa dos pais dessa outra pessoa que eu conversei. E foram certeiros. Os bandidos entraram no prédio da pessoa, chegaram no apartamento e foram direto, papum, saíram com as sacolinhas e foram… A portaria, no caso, ela era eletrônica, então foi tranquilo, entraram lá, tentaram entrar novamente, porque acho que não conseguiram pegar o que queriam. E, enfim, no outro caso, foi uma casa, invadiram, conheciam já a rotina da família. Mas é isso, é só para as pessoas se atentarem a essa questão que é muito grave, né? Com a questão da rotina e tá… Porque os bandidos acabam fazendo isso, né? Eles primeiro estudam o ambiente que eles vão assaltar, roubar, enfim, para depois, de fato, cometer o delito, né? E, Soraya, e todos esses dados não são somente… retirados num monitoramento ou numa campana às avessas, né? No caso, o criminoso ou a quadrilha ali que está na prática desse crime. Redes sociais, elas dão muita informação, ou seja, em fonte aberta, criminosos monitoram também rotina das vítimas. E a gente, inclusive, aqui na Jovem Pan, tá com aquela campanha, né, Chega de Violência, que é para justamente jogar luz sobre diversos crimes que a gente vem acompanhando de perto e com frequência em várias cidades do país, deixando a população cada vez mais insegura. E aí surge no meio de tudo isso, né, esse bandido, entre muitas aspas, aí bonzinho, porque provavelmente ele não encontrou o que ele estava buscando, mas de fato fica aí o alerta e como esse bonzinho se encaixa nessa realidade de total insegurança que a população está vivendo. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.